carreira que eu sou apaixonado, né, ela me remete aí aos anos, 70, porque é uma questão familiar. Eu simplesmente tive uma experiência, junto com a nossa família, de ter nós éramos produtores agrícolas, né, e nós tivemos uma oportunidade de um relacionamento com uma empresa da região de Jundiaí, antiga Duratex, hoje Dexco, né, e nós fomos como proprietários, acho que a primeira experiência de arrendamento de área rural para a plantação de eucalipto dessa empresa, né, a Duratex. Então, é uma experiência que eu vivi nos anos 70 e esses projetos me levaram a se interessar pela engenharia florestal, né? Então, eu acompanhei os plantios na ocasião, acompanhei as próprias os cortes da floresta, ou seja, todo o processo, e isso me fez interessar bastante por essa profissão, né? Eu fui tentar entender um pouco melhor e iniciei conversando muito com esse relacionamento com a equipe da Duratex, né? Curiosamente, foi ali que eu comecei a ter algumas referências com relação a essa profissão que eu tenho muito orgulho dela, porque ela me fez construir toda a minha base familiar, né? Então, foi nessa relação com a Duratex que eu decidi estudar, me aprofundar um pouco mais e tive a oportunidade de iniciar minha preparação, meu curso na Universidade de São Paulo, na conhecida Exalc. Bom, para falar um pouco sobre referências, eu tenho uma grande referência na minha vida até hoje, que na ocasião era o nosso diretor da Duratex, né? A pessoa com quem a minha família se relacionava na época. Nós tínhamos todos os profissionais da equipe da Duratex, mas eu tenho na figura do famoso Dr. Renzi, Antônio Sebastião Renzi Coelho, diretor da Duratex, com a maior das referências minhas de vida, porque foi com ele que eu me orientei, né, desde o início da minha carreira. Curiosamente, foi ele a pessoa a qual eu, após formado, eu fui, como todo jovem, né, impetuoso, pedir emprego. Curiosamente, não foi na Duratex meu primeiro emprego, foi na Suzano, né? Mas logo, logo, em 3 meses, eu retornei à Duratex. Então, Dr. Renzi, para mim, simboliza uma época em que esses diretores florestais, por isso, em nome dele, eu agradeço a todos os diretores florestais das companhias existentes, porque, para mim, o espírito colaborativo desses diretores que criaram aí essas instituições que deram os rumos para a engenharia florestal no Brasil. Então, em nome dele, eu agradeço os demais diretores que, de forma extremamente colaborativa, criaram todas essas instituições, associações, e que hoje nos orientam, né, nos coordenam de forma uníssona para o crescimento da engenharia florestal no nosso país. Muito bem, falando um pouco sobre cenários à época e cenários de mudança e cenários hoje, eu sou formado em 82, então nós estamos falando aí de 40 anos de, de experiência aí no meio florestal. No início, eu via a engenharia florestal sendo tocada com muita paixão. Vou usar essa expressão, né? Então, os engenheiros, os dirigentes eram apaixonados por essa atividade, fizeram muitas coisas acontecer. Eu sou do tempo ali dos incentivos fiscais, né, que deram
foi uma mola propulsora para o crescimento na florestal naquela ocasião. Mas eu vejo como a grande alteração do cenário ao longo desses 40 anos assim, o início era uma questão da paixão. Hoje, eu vejo muita razão, impera muita razão. Então, ao longo do período, e eu acho que houve essa transição da paixão para a razão. E eu sou uma pessoa que acredita muito que a verdade está no meio. Então, se você souber tratar com equilíbrio a paixão por esse negócio e a razão por esse negócio, eu acho que nós temos a receita certa do sucesso. Outra coisa que eu acho que foi muito importante nesse cenário foi a questão do avanço da colaboração entre toda a cadeia produtiva do setor florestal. Então, ela se organizou em torno de entidades, de associações, de instituições, e eu acredito muito nisso. Eu acho que, enquanto houver colaboração, o setor florestal consegue ter uma direção. Então, olhando todo esse histórico aí que eu tive o privilégio de conviver, eu acho que nós estamos hoje num momento onde a participação em instituições e associações é um dever de casa de cada engenheiro florestal, para que não fique somente nos seus ambientes internos, nas academias, ou seja, o mantra aqui é dividir conhecimento. Falando um pouco sobre instituições, associativismo, assim, eu tive essa experiência na Florestar na década passada, e para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito importante na minha carreira, porque a Florestar, para mim, foi o primeiro passo que eu dei em direção àquilo que eu muito acredito, né? Que de novo, esse trabalho de cooperação, né? Então, aquela junção de forças. E a experiência da Florestar, me lembro, na época, a Florestar é uma entidade calcada em empresas muito fortes, né, na região aqui nossa de São Paulo, porém poucas empresas, né? Então, naquela ocasião, nós buscamos primeiro nessa gestão, nós procuramos a representatividade, aumentar a nossa representatividade junto ao governo, né? Junto às instituições, né? que comandam as diversas áreas que abrangem, né, e discutem o setor florestal. Então, representatividade. Segundo, a gente trabalhou em racionalização também, em muito foco. Então, mudamos o estatuto da entidade para permitir a participação de associados, né, e que possam contribuir colaborativamente, né. Então, juntamos um time com muito esforço e racionalizamos também a entidade, porque tem uma questão importante de custeio, né, e eu acho que a gente encontrou, acho que é o modelo que impera até hoje, a gente encontrou um formato bastante interessante de participação, com custos bastante razoáveis para a empresa. E hoje eu vejo a Florestar muito atuante. Então, eu tenho orgulho de dizer que essas passagens com os meus colegas aí na década passada, ela, de certa forma, deu uma impulsão aí na atuação da Florestar até os dias de hoje. Bom, falando um pouco de futuro, eu sou, de novo, eu sou um eterno apaixonado por essa profissão. Eu acho que a gente tem uma diversidade absurda de aplicações, de oportunidades, ou seja, nós estamos falando de um mundo diverso. Eu sempre acreditei isso na minha carreira, mas hoje ele está mais à mão. É conhecido que a aplicação e usos da madeira, nós poderíamos ter aí mais de 5.000, né, possibilidades de uso,
e eu acho que nós vamos avançar nos próximos tempos muito nessas aplicações da madeira. Eu acho que a inovação ganhou muito corpo nos últimos anos, então nós vamos ter o maior uso de aplicações da madeira, e isso, consequentemente, gera maiores oportunidades para o engenheiro florestal. Então, também temos muitas frentes de atuação onde nosso setor é muito forte, né? Fala-se muito hoje sustentabilidade, ou melhor dizendo, na famosa sigla aí do ESG. Nós temos a questão do carbono, nós temos essa cadeia produtiva não explorada de quase 5.000 produtos a partir da madeira. Então, eu vejo que o nosso engenheiro florestal ele precisa estar aberto totalmente a essas novas frentes. Por outro lado, eu também gostaria de ressaltar também sobre um futuro necessário de termos mais profissionais ligados à operação e principalmente à operação de silvicultura. Eu acho que nós temos uma demanda bastante forte por profissionais que entendem a silvicultura. Nós éramos muito... era muito comum nós temos aquela figura do silvicultor, né? Aquele que entende a floresta, aquele que conversa com as plantas, né? E eu acho que nós temos aí uma oportunidade também numa atividade tão básica para o nosso setor, que é plantar ótimas florestas, florestas com qualidades, que isso sim é o nosso futuro. Então, eu diria para o engenheiro florestal ter um pouco de olhar também para a operação, principalmente a operação de silvicultura. Hoje, as empresas demandam muitos profissionais competentes para esse ramo, né, da nossa profissão, e eu acho que há escassez de bons profissionais nessa atividade. Então, eu incentivo aqui as pessoas a terem esse olhar, porque tem muita oportunidade de uma atuação bastante básica da silvicultura, bastante básica do que nós aprendemos na nossa formação universitária.